E aí, galera do Solução, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o 2º ano e o conteúdo Zoologia, Filo dos Quinidários, aula 3. Amores, para a gente concluir o Filo dos Quinidários, só fica faltando a reprodução. Primeira coisa, esse tipo especial de reprodução que a gente vai ver agora acontece apenas nos cifozoários, ou seja, nas águas vivas. Coisa que eu costumo perguntar em prova: é verdade que os corais fazem esse tipo de reprodução? É verdade que as hidras fazem esse tipo de reprodução? Que eu nem falei qual que é? Não, apenas as águas vivas. E que tipo de reprodução é essa? Se chama metagênese. Olha só, estou escrevendo aqui para ti. Metagênese, que é a mesma coisa, anota aí, que alternância de gerações. Os cifozoários das águas vivas fazem isso. O que significa metagênese ou alternância de gerações? Uma das gerações de água viva, ou seja, os papais aqui, eles vão fazer reprodução sexuada. Ou seja, vão produzir espermatozoides, óvulos, que nem é o caso dos seres humanos, dos mamíferos, e vai ter a fecundação. Além disso, observa só, eles vão ter vida livre, vão ser medusas, serão natantes. Tem macho e fêmea que vivem aí livre e vão produzir gametas. Pode acontecer que o macho libere espermatozoide aqui e acabe entrando pela boca da fêmea e fecundando internamente. Pode ser algumas espécies, elas liberam os óvulos na água, os machos espermatozoides na água e a fecundação vai ser externa, vai depender de cada espécie. O que é importante é que é o tipo de reprodução sexuada e quando a gente viu lá nos tipos de reprodução ainda presencialmente, quando tem trocas de gametas se chama fecundação cruzada. Então na metagênese a primeira etapa vão ser vida livre, medusas, e com fecundação cruzada, a reprodução sexuada vai gerar um zigotinho que vai se desenvolver numa larva, tá? Esta larva se chama plânula, olha só que é importante essa palavrinha, e essa plânula ela vai se fixar. Como assim se fixar? Exatamente. Os pais eram vida livres, eram hippies, uhul. A filho, vai ter vida fixa, vai ser agora pólipo, vai ser céssio. Céssio, fixo, pólipo são sinônimos, tá? E essa vida fixa dele vai fazer com que ele se desenvolva, nunca se desprenda, nunca tenha vida livre. E isso que faz parte da alternância de gerações. Uma geração, vida livre e reprodução sexuada, outra geração, seja o filho, vida fixa, e aí quando ele tiver crescido e amadurecido, ele vai começar a querer gerar filhotes, mas a partir de reprodução assexuada, sem troca de gametas. E como que vai ser esse tipo de reprodução? Através desse processo que ele tá ali fixo e ele vai formando novas aguinhas vivas, vai formando disquinhos em cima, vai formando e formando colônias. Como se chama esse tipo de reprodução assexuada? Estrobilização, não é brotamento, tá? Porque brotamento é quando eu tenho um ser vivo e surge um brotinho dali. Como ele produz um fixo vários, se chama estrobilização. E esses filhotinhos, quando estiverem maduros, olha lá, vão se desprender e vão voltar a ter vida livre. E vão fazer reprodução sexuada. Então, por que alternância de gerações? Uma geração, vida livre, troca de gametas, sexo. Filhotinho, vida fixa, reprodução assexuada por estrobilização. E o filho, ou seja, o neto desses aqui, vai ser que nem os avós. Vai ter vida livre, que vai ter um filho, vida fixa, que vai ter, e assim sucessivamente. Isso se chama alternância de gerações. Tem que saber que envolve os dois tipos de reprodução sexuada e assexuada. Numa geração vai ser medusa, uma geração vai ser pólipo, e tenho que lembrar o nome, que quando ela tá vida fixa, a reprodução assexuada se chama estrobilização. Beleza, meus amores? Qual que é o detalhe muito importante no nosso dia a dia que eu falei para quem estava na aula no Zoom? Se você estava na aula do Zoom, tu já sabe isso. Quando a gente está caminhando pela praia e vê aqueles bloquinhos de aguinha viva,
que parece ser umas bolinhas de gel que não tem tentáculos, aqueles bloquinhos ali são o quê? Estróbilos que se desprenderam antes do tempo. Esses disquinhos aqui que se desprenderam antes do tempo não chegaram a amadurecer, deve ter vindo uma corrente muito forte, estourou lá e eles não amadureceram a ponto de criar tentáculos e ter vida livre. Por isso que eles já estão mortos, pobrezinhos, né? E por isso que a gente pode pegar aquilo e apertar e vai se desmanchar em água e não vai ter o perigo de ser intoxicado, ser queimado pelos tentáculos, porque eles nem se formaram ainda. São filhotinhos de água-viva, aquilo ali que a gente tá vendo. Outro detalhe importante é que se tu estiver andando pela praia, e eu comentei isso na aula, e tu vê na areia uma água-viva, não mexa nela, porque mesmo morta, aqueles tentáculos ali, se ela for adulta, vão ter células urticantes ativas ainda e elas podem te queimar, tá? Então só na parte lisa, dá pra tocar se quiser fazer uma experiência anatômica, né? Com elas. E outro detalhe aqui, a gente tem um exemplo de uma hidra que tem reprodução assexuada por brotamento. Todos os animais que têm reprodução assexuada, se eles tiverem oportunidade, vão fazer troca de gametas também, assim como as esponjas, tá? Pode se reproduzir assexuadamente ou pode se reproduzir sexuadamente por troca de gametas se tiver ali um ser vivo que não tenha sido da mesma origem para ter variabilidade genética. Outro detalhe para a gente terminar é esse conteúdo de quinidários que eu comentei no Zoom, isso vou comentar aqui de novo. Lembrem-se que o perigo de jogar plástico na água é devido às águas-vivas, mas não por causa da preservação dessas. É porque as tartarugas e alguns outros animais têm como fonte de alimento as águas-vivas. Para as tartarugas, os tentáculos não fazem mal, não tem problema, então eles se alimentam desses quinidários. E quando tem uma sacola flutuando ou algo de plástico flutuando, elas acreditam, as tartarugas, que são águas-vivas e as tentam, né? Tentam se alimentar. E aí, quando se alimentam, se engasgam e morrem, pobrezinhas. Então, por isso é problemático o plástico, né, no mar. Beleza, meus amores? Fechou os quinidários, é isso aí, mais um filo que a gente estuda e vamos que a zoologia é maravilhosa.